E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais um vídeo de nossa Perguntolândia e quem mandou a pergunta de hoje foi o Flávio Augusto, né? Nosso seguidor aqui no nosso canal, e ele está perguntando para nós assim: professor Daniel, tem como explicar Deus? É a pergunta de hoje. Fique aí com a gente, curte, compartilha, manda para um amigo se você está precisando dessa resposta aí e a gente continua. Obrigado! Obrigado, Flávio, pela sua pergunta. Tem como explicar Deus? É a pergunta do Flávio Augusto, que muito contribui com o nosso canal. Eu acho muito inteligente esse tipo de pergunta. Primeira coisa que a gente tem que entender, Flávio, é que Deus é mistério. O mistério não se explica. O mistério é para ser experienciado. Eu recebi aqui em casa, uma certa feita, alguns amigos meus de Portugal. Só para você ter ideia, eu vou ilustrar a resposta para a gente chegar no bem comum, tá ok? E eu tinha ganhado de uma aluna um tanto de mexerica. Mexerica é uma fruta brasileira, né, tropical, né, que dá aqui. Não dá em Portugal esse tipo de fruta, ou pelo menos eu não tenho informação disso ainda, né? O mundo está tão globalizado. E eles chegaram aqui em casa, eu não conhecia mexerica e de repente mexerica estava incendiando todo o apartamento, aquele cheiro gostoso, né? Porque a palavra mexerica vem de mexeriqueiro, fofoca. É impossível você degustar uma mexerica e não saber, né, que tem alguém ali comendo mexerica. Ou seja, não tem como comer mexericas escondidas. É o nome curioso que a gente dá para as frutas aqui no Brasil, né? E quando eles chegaram no meu apartamento, os rapazes portugueses, né, amigos meus de estudiosos de teologia, aí sentiram aquele cheiro acentuado, aí viram aquele tanto de mexerica em cima da fruteira, em cima da mesa, que eu tinha acabado de ganhar de uma aluna. E perguntar, mas o que é isso? O que passa, né? Aquele jeito de português falar. Ficaram espantados, né? Aí logo pegou uma, pegou uma assim, viu que ela é meio fofa, né? Aí falou, está estragada, né? Não, aí eu falei, não está estragada não. Eu até brincaram, falando, essa laranja está estragada. Laranja estranha, né? Então, essas coisas todas. Eu peguei e disse para ele, não é uma laranja, isso aí é uma mexerica. Eles viraram a cara de interrogação, né? Mexeri o quê? Né? Mexerica. Mexerica, ela parece com laranja, mas não é laranja. Ela tem um gosto mais acentuado ainda, o cítrico do limão, mas não é limão. E aí você fica nessa tentativa de explicação, né? É mexerica, que tem gosto de laranja, mas que, por exemplo, tá parecendo o suco do Chaves, né? E eles ficaram naquela coisa toda. Aí eu fui zoar, né? Tava entre acadêmicos, eu falei, olha, são moléculas cítricas envoltas numa fibra, né? Que é a composição química, ou teria sido, né? Eu não sou bom nessas coisas, a questão da mexerica. E é claro que foi uma interrogação pior ainda. Ou seja, eu expliquei da forma de exemplo, eu tentei explicar da forma científica e não foi explicado o que era a tal da mexerica. E eu peguei, comecei a distribuir mexerica, né? Dei mexerica para cada um deles e aí eu perguntei para eles assim, pronto, agora vamos comer mexerica, que é melhor do que nós ficar tentando explicar o que é isso, né? Aí logo um foi na cozinha, pegou uma faca e eu deixei, né, para ver. O brasileiro é debochado, a gente não perde a gente perde a amizade, mas não perde a piada. E aí eu peguei e comecei a descascar a mexerica ali na frente dele. A gente enfia o dedo assim, estoura a casca dela, né? E começa a puxar. E eu explico, ó, cuidado, cada gominho tem um caroço. Você não pode mastigar o caroço, porque senão vai ficar um pouco amargo. Aí eles foram tentando e cuspindo o caroço, aquela coisa toda, muito engraçada a cena. Ou seja, só a partir do momento que eles começaram a saborear a fruta, né, a mexerica, é que eles foram entender o que era aquilo, que não era nem laranja, nem limão, apesar de ter coisas bem parecidas dessas duas frutas. Assim é Deus. Não adianta a gente ficar tentando explicar por comparações, né? Igual quando fala da Trindade. A Trindade é são três pessoas em um Deus só. Ou seja, é como a água. Não mexe com esse trem, não. A humanidade de Cristo é como café com leite. No mesmo copo. Não, também não, porque se você levar no laboratório tem como dividir de novo e fazer o café separado do leite. Você está entendendo? Então, é um erro nosso tentar explicar Deus por exemplos.
Deus não se explica, por exemplo. O máximo que nós fazemos é a analogia, né? Que é comparação. Olha, Deus é Pai no momento que a pessoa está precisando de um consolo. Deus é amor no momento que a pessoa está na carência, né? Deus é forte no momento que nós estamos em guerra, em pelejas, das diversas pelejas da vida. A gente faz por analogia, que é a ferramenta que a Sagrada Escritura o tempo todo nos dá, né? A mão do Senhor está conosco. Deus não tem mão. Então, a ferramenta que a Bíblia usa para falar de Deus, para falar do mistério, é humanizando-o. E humanizando, logo nós que somos humanos conseguimos comunicar entre nós sobre este mistério, né? É muito interessante isso. E, cientificamente fica pior ainda. Como é que eu vou explicar Deus cientificamente? Nem a teologia explica Deus. A teologia doutrina-nos a respeito do que nós entendemos sobre Deus. Doutrina significa ensino, né? Ou seja, a doutrina mostra para nós paradigmas de pontuação. Mas até Santo Agostinho, naquela obra Contra os Acadêmicos, ele vai dizer: se algum de vocês ousarem dizer o que é Deus, logo não poderá ser Deus, porque Deus, na sua essência, escapa à inteligência humana, ou seja, é maior do que nós. Como que a criatura vai explicar o Criador? É, no mínimo, uma insanidade, né? Eu sempre digo aos meus alunos, olha, na teologia tem que ter duas coisas especificamente. Tem que ter disciplina aliada à humildade. Você pode ser o maior teólogo do mundo, mas explicar o inexplicável é, no mínimo, bizarro. Desculpa usar essa expressão. É bizarro, não tem como. Então, Deus não se explica. Deus se experiencia, ou seja, se faz a experiência dele. Vê se você percebe. A partir do momento que a pessoa abre o seu coração e a pessoa recebe a Deus, ela passa a fazer a experiência desse Deus. Claro, predito na Sagrada Escritura em forma de analogia, que é a ferramenta filosófica que a Escritura o tempo todo usa, né? A analogia, tanto para emoção, antropopatismo, tanto como para faculdades humanas, que é antropomorfismo, né? Deus é amor. Deus não é amor, amor é o sentimento humano, evidentemente, mas o autor, quando olha para Deus, aquele comportamento sublime, ele não consegue entender ou dizer de outra forma. E na cabeça dele, de um humano, o mais sublime dos sentimentos é aquele que pode ser classificado no comportamento de Deus. Mas Deus escapa a isso tudo, ele é muito maior, ele é muito mais soberano. Vê se você entende, Flávio Augusto e os ouvintes que estão aí nos assistindo. Então, Deus não se explica. É por isso que Paulo vai dizer para nós, né? Quando o nosso corpo estiver revestido da incorruptibilidade, então nós o veremos tal qual ele é. Ou seja, quando a matéria for glorificada, então nós contemplaremos a glória. Ou seja, quando a matéria entrar no mistério, nós entenderemos o que é o mistério, né? Ou seja, ele vai dizer para nós, o que nós temos agora é a revelação. Então, nós temos que nos contentar com a revelação. A revelação, sim, tem como explicar. É por isso que nós ensinamos teologia, nós ensinamos a doutrina, que é teologia, né? Uma coisa é a outra, né? E por isso nós ensinamos revelação. A doutrina é a revelação. E nós ensinamos. A Sagrada Escritura, para ensinar a doutrina, ela usa a ferramenta da analogia. E aí a gente faz uma tentativa de abarcar, mas aí, com toda a ciência do mundo, evidentemente, que nós nunca conseguiremos um fato tão extraordinário, a não ser que nós estivéssemos de fato na glória, ok? Obrigado, compartilha, se inscreve, fica conosco, é muito importante a sua participação.